a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Gratidão a Deus pelos livramentos. Gratidão a Deus pela misericórdia que não deixa nós sermos consumidos, né? Por guarde, que o Senhor possa livrar dos malfeitores, do sanguinário, do violento, que o Senhor possa avivar o amor nos nossos corações, né? Não deixar o amor esfriar em nós, como o amor está esfriando em muitos, né? Então, que o Senhor possa nos ajudar. Orem sempre, né? Busque o Senhor de todo o coração. Busque o Senhor o quanto você pode achar. Busca na madrugada, busca no teu dia, busca fazendo as coisas. Sempre esteja em constante oração, né? Buscando ao Senhor de todo o coração. Do Senhor, meu Deus, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir, Senhor, para que tuas promessas aconteçam, para que os teus planos se realizem? Quem pode impedir o teu agir, Senhor? Ninguém pode impedir o teu agir, Senhor. E nesse momento, Pai, olha para as vidas aflitas, olha para esses que estão de luto, olha para esses que estão com problema nas finanças, olha para esses que estão com problema de enfermidade, Pai. Visita os que estão com câncer, cura, Senhor, aquele que crê em Ti, Pai. Aquele que crê, Senhor. Buscai primeiro a Deus, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 39. No Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. O Monte da Oliveira era lugar de oração, né? Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, aleluia, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e ele, pondo-se de joelhos, orava. O próprio Jesus orava. O próprio Jesus perfeito, sem pecado, o próprio Jesus que é o Verbo, a palavra na terra, o próprio Jesus santo, o próprio Jesus, ele orava. Por que ele orava? Ele estava nos ensinando que nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de intercessão. Então Jesus vivia, ele fazia a obra e subia ao monte para orar. Então qual é o lugar que você, a palavra hoje é levanta e ora. Levanta, porque o próprio Jesus vivia orando. O próprio Jesus vivia ali em comunhão com o Pai, em conversa com o Pai. Oração é uma conversa com o Pai. Então, muitas das vezes você quer conversar com tua vizinha, com teu amigo, conversar com várias pessoas, querendo uma ajuda e você não tem ajuda. Conversa com o Pai. Te levanta em oração, te levanta em intimidade com o Pai. A conversa faz o que? Você ser íntimo daquela pessoa, né? Cada vez que você vai conversando com uma pessoa, você vai sendo íntimo, você vai conhecendo um pouco dela, ela vai conhecendo um pouco de você, não é assim? Que a conversa faz acontecer, você vai conversando com aquela pessoa, primeiro bom dia, né? Aí no outro dia já vai conversando mais coisas, você vai ganhando confiança, você vai conhecendo um pouco daquela pessoa, aquela pessoa vai te conhecendo, e quando pensar que não, vocês estão sendo íntimas, uma conversando o problema da outra, uma ajudando a outra, né? Então, assim é com o Senhor. Quando você começa a ter uma conversa com Ele constante, uma conversa ali, você vai tendo intimidade com o Senhor, e Ele vai se revelando, vai mostrando a vontade dEle para a tua vida, Ele vai mostrando o que Ele quer para você. Então, todas as vezes que você se levanta em oração, você está se levantando a ter essa intimidade com o Senhor. Por isso que o Senhor está dizendo, levanta e ora, levanta e ora. Levanta e ora, porque quando você ora, quando você conversa com Deus, Ele não vai fazer como aquela tua amiga que você manda mensagem para ela vai responder no outro dia para você. Aí vai dizer, eu esqueci, eu estava ocupada. Ei, Jesus não é assim. Quando você vai conversar com Ele, Ele te dá toda a atenção. Quando você vai conversar com Ele, você é prioridade para Ele. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E quem ama, dá prioridade. Quem ama, aleluia, Jesus, Ele dá atenção. E Jesus te ama. Então, quando você se levanta em oração, o Senhor se levanta para ouvir tua oração.
Quando você se levanta em oração, quando você tem uma conversa com o Senhor, Ele te dá atenção, Ele te dá ouvidos, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é a minha filha, eu mando uma mensagem para ela num dia. Ela vai me responder no outro dia, no outro dia. E não é só para mim, não. É para várias pessoas que ela é assim. Ela não responde na hora. Então, imagine se Deus fosse assim conosco. Você ora, você querendo conversar com Deus e ele vai lá. Não, hoje eu não vou conversar contigo. Amanhã eu converso contigo. Não, Deus não é assim. Você chega com ele para conversar com ele e ele fica te escutando. Você chega para conversar com o Senhor e ele fica te escutando. Ele fica ali olhando para você. E quando ele fica te escutando, ele já fica dando comando aos anjos. Vai lá, livra os filhos dela. Vai lá, ela está conversando comigo, ela está orando comigo, ela está orando, pedindo para eu livrar os filhos dela. Você está conversando com Deus, ele está falando com os anjos. Vai lá, livra os filhos. Vai lá naquele hospital, cura esse que ela está pedindo. Vai lá, entrega a vitória. Então é isso, quando você conversa com Deus, ele dá ordem aos anjos. Ele vai dando comando aos anjos, vai lá, entrega a benção dela, entrega a benção dele. Então é isso, aleluia, Jesus. E o próprio Jesus foi para o monte orar. E ele disse o quê? Que além, quando nós oramos, quando nós oramos, nós não temos que orar somente pedindo as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Nós temos que pedir também para nós não cair em tentação, não entrar em tentação. E muitas das vezes essa oração quase as pessoas não fazem. Por quê? Porque estão querendo cura, estão querendo casa, estão querendo casamento, estão querendo prosperidade. Então oram por isso, pelos milagres, pelas maravilhas, mas quase não ora. Senhor, me ajuda a não cair em tentação. Me ajuda, o inimigo, mulheres que estão sofrendo, mulheres que estão sendo maltratadas pelo marido, fica carente, fica se sentindo sozinha. O inimigo vai colocar um homem para te tentar. O inimigo vai colocar um homem para te dar palavras de carinho. O inimigo vai colocar um homem para dizer que te valoriza. Ai, mas eu escutei muito isso quando eu estava casada. Quantos chegavam comigo, poxa, teu marido não te dá valor. Poxa, teu marido, quantos não chegaram comigo? Então aqui o Senhor está nos ensinando. Ore para você, para que você não caia em tentação. Ore, Senhor, não me deixa cair em tentação. Né, Maria do Socorro, que é desse jeito? Os homens não dão valor às mulheres, mas tem alguém dando valor à mulher que ele não quer dar. Tem alguém dando valor a essa mulher que ele não dá. Assim como ele vai dar valor a outras mulheres, tem homens que dão dando valor a mulheres deles. É inevitável isso, inevitável. Eu digo por experiência própria. O meu marido não me dava mulher, mas quantos homens chegaram comigo? Quantos homens chegavam me dando palavras de elogio? Quantos homens diziam, eu queria ter uma mulher dessa? Quantos homens chegaram? Então, assim como os homens vão dar valor a outras mulheres, tem homem dando valor à mulher dele. Tem homem observando que mulher ela é e ele não está dando valor. E aí o que que o inimigo faz? Vai lá trabalhar nisso, porque o inimigo ele é observador, ele está observando a gente 24 horas. A palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor, mas os demônios estão ao derredor. Derredor, o inimigo sempre ele está vendo ali onde ele pode trabalhar, onde ele pode nos tentar. Então, um monte de mulher carente, um monte de mulher sendo maltratada por marido, um monte de mulher vivendo em humilhação. E você não acha que Satanás não vai botar um homem lá perto daquela mulher para valorizar ela, para colocar palavras, para fazê-la cair em adultério porque ela não está mais aguentando viver tanta humilhação, ouvir tantas palavras de maldição, tanta palavra de desprezo. Às vezes o homem não bate numa mulher, mas uma palavra, ela tem um poder de ferir na mesma força de uma agressão física. Uma palavra tem o poder de ferir com a mesma força de uma agressão física. Não é verdade? E aqui o Senhor está dizendo, mulheres lindas do Senhor,
Orai para não cair em tentação. Orai, orai, para que não caia em tentação. Porque o inimigo, ele está nos observando, o inimigo, ele tá ali, né? Interessante, né? Tem, o último tempo agora comigo, tem acontecido algo. Tem vindo umas tentações, não que eu estou tentada, mas tem vindo uns ali querendo me tentar, e eu já sei que é tentação. Eu já sei. Por quê? Porque não vem livre, tá vindo errado. Então, se vem errado para minha vida, eu já sei que é tentação. E hoje eu estou orando por isso, Senhor, afasta essas tentações, afasta essas enviado ali do maligno que está trabalhando ali naquela mente. Você está entendendo aí? Eu não respondo, não dou confiança, é bom dia, é boa noite e acabou-se. Entendeu? Então eu tenho que vigiar, não vou tratar mal ninguém, não vou tratar mal, não trato mal, respondo na medida, Pai do Senhor, bom dia, Deus abençoe você e sua família, mas pensa que não vem uma palavra ali para tentar uma mulher, para tentar você, uma mulher que está sozinha, uma mulher que está sofrendo. Graças a Deus eu estou sozinha, mas não estou sofrendo. Não estou sofrendo, graças a Deus. Estou muito bem. Amém. Então o Senhor está dizendo: orai para que não caiam em tentação. Não só ora pedindo cura, não só ora pedindo porta aberta, não só ora pedindo milagre, não só ora pedindo marido, né? Interessante. As que estão casadas queriam, já está querendo até que Deus leve seu marido, porque não aguenta mais de sofrimento. E a que está solteira, que é um esposo. Ai, Jesus do Santo, como que nós somos, né? Como que nós somos? Vai entender, né? Mas se você ora, se você espera em Deus, se você vigia, você errou a primeira vez, você errou no primeiro relacionamento, você não vai errar no segundo, não vai. Porque tudo, eu digo isso por experiência própria, né? Hoje eu tenho um cuidado, hoje eu oro, hoje eu clamo, hoje eu vigio, hoje eu não quero cair em tentação, eu não quero destruir o resto da minha vida com alguém que vai me maltratar, que vai me tirar da presença do Senhor, que vai tirar minha salvação. Hoje eu vigio. Então, tudo que você está sofrendo é experiência, tudo que você tá sofrendo é Deus te capacitando. Você vai ficar forte, você não vai mais cair em tentação. Você não vai cair naquela palavra, né? Naquela palavra daquele homem que vem ali sabendo que você está querendo ouvir aquela palavra, aquele elogio, né? O teu marido não te elogia mais dizendo que você é linda, e lá vem um homem dizendo para você que você é linda. Aí pronto, você já se encantou com aquele homem que falou aquela palavra que você queria ouvir do teu esposo. Aí o teu esposo dá valor lá, como a Maria do Socorro colocou, era namorador. Deu valor a um monte de namorada e hoje está aí sem andar, cuidado por quem? Pela Maria do Socorro. E aí, ele está sendo cuidado pelas namoradas lindas dele? Elas estão namorando com outros. Se não for alcançada por Jesus, estão lá namorando com outros. E olha onde ele está. Olha onde ele está, né? Acamado, sem andar. E ela que não dorme à noite, ela não dorme, tem dias que ela chega na live e fala que ela não dormiu. Ela entrou na live aqui hoje, 4 horas da manhã, tenho certeza que não dormiu ainda. Cuidando de quem? Do marido que era namorador, do marido. Mas o Senhor que cuida de você, mulher, o Senhor que para ele, tu é a menina dos olhos de Deus, vai lá e mostra pro teu marido. Tá lá, eu tenho certeza que lá na cama ele deve pensar: poxa, perdi meu tempo com as namoradas. E olha quem tá cuidando de mim. Ele pode até não falar. Ele pode até não falar para a mulher dele, mas ele pensa. Ele pensa, porque no leito ele vai analisar a vida dele, né? No leito, no momento de dor, não tem esse que não analise sua vida. Não tem esse. Principalmente aquele que não está andando, não pode. Já pensou uma coisa dessa? Eita, Jesus, liberta esses homens que estão fazendo as mulheres sofrer, porque vai haver colheita. Vai haver colheita.
Então, Jesus está dizendo aqui: orai para que não entreis em tentação. Estamos num tempo de tentação, estamos num tempo que o inimigo está nos tentando para nós perdermos a salvação. Estamos no tempo que o inimigo está tentando 24 horas para nós perdermos a nossa salvação, para nós nos afastarmos do caminho do Senhor, para nós vivermos uma vida de pecado, não uma vida de separação, não uma vida de arrependimento, não uma vida que você está se esforçando para fugir do pecado, para fugir da aparência do mal, para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, olha só, é nós que temos que resistir à tentação. Vai vir a tentação, mas eu tenho que resistir, você tem que resistir à tentação. E quando nós resistimos, ele foge de nós, o inimigo vai embora. Por quê? Porque você não deu ouvido a ele, porque você não obedeceu ele, porque você não caiu na mentira dele, né? Não caiu na mentira dele, porque ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Entendendo que nós temos que orar para não cairmos em tentação, orai e vigiai, orai e vigiai. Aleluia, Jesus. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e ali, pondo-se de joelho, orava. Por isso que o Senhor disse: levanta e ora. Jesus, o perfeito, Jesus sem pecado, ele mesmo orou. Ali, pondo-se de joelhos, orava. Jesus orava. Não brinque com o pecado, não brinque com o pecado. O pecado representa maligno, o pecado é do maligno, não brinque com o pecado, ele pode acabar com a tua família, pode acabar com o teu ministério, pode acabar com a tua honra, acabar com tudo. O inimigo veio para destruir, por isso que o Senhor está dizendo: levanta e ora. Para não cair em tentação, ora para não cair em tentação, vigia para não cair em tentação. Então aqui diz o quê? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Jesus estava falando daquele momento que ele ia passar pela crucificação. Jesus era profeta, Jesus é profeta, Jesus. Então ele sabia do que ele ia passar. E aqui ele chegou esse momento, né, que ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha aí, né? Então, nossa oração, a gente faz nosso pedido, a gente pede do Senhor: Senhor, eu queria isso, mas até o próprio Jesus disse: mas seja feita a tua vontade. Jesus disse aqui na sua oração: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Chegou um momento ali, eu imagino Jesus vendo tudo que ele ia passar, o que ele não sentiu, né? Aí ele disse para o pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da ira, né? O cálice da ira por causa do pecado, por causa do pecado. Tudo que Jesus viveu na cruz, tudo que Jesus viveu no martírio, na crucificação, foi por causa do pecado, do nosso pecado, não por causa do pecado dele. E o que aconteceu? Ele disse para o pai: mas é, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E é isso que nós temos que dizer: Senhor, faz a tua vontade. A minha vontade é essa, mas seja feita a tua, se é isso que tu queres para mim, amém. Porque o que Deus tem para nos entregar é melhor. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o futuro. Eu não sei o meu futuro. O Senhor sabe. O Senhor sabe, né? E seja feita, eu só posso dizer para ele: seja feita a tua vontade, Pai, porque eu sei que a tua vontade é boa e perfeita para mim. Então ele conhece o teu futuro, ele conhece o teu futuro, ele conhece, ele sabe que você vai viver no teu futuro, ele sabe que você vai precisar no teu futuro. Então, para mim, hoje aqui, para mim, a minha vida sozinha é uma maravilha. Eu sempre digo isso, eu não estou preocupada com
passa a roupa do marido, eu não estou preocupada em lavar a roupa do marido, eu não estou preocupada se o marido está em fazer a comida, eu só cuido de mim, né? Cuido de mim, da obra de Deus, então eu fico dizendo isso, mas o Senhor sabe o meu futuro, o Senhor sabe, e eu digo, tá bom, Pai, faz a tua vontade, porque o Senhor sabe o meu futuro. Então é isso que nós temos que fazer, pedir para que o Senhor faça a vontade dele. Oramos, oramos, nos levantamos em oração, mas no final da nossa oração nós temos que dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Então diz o quê? E apareceu um anjo do céu que o confortava. Lembra no início da live, quando vocês chegaram aqui, que o Senhor começou a falar sobre mulheres que estavam sofrendo, orando pelo marido, que estavam sendo desvalorizadas pelos maridos, que estavam sendo traída, e que quando você ora, que o Senhor, ele se aproxima de você, ele, aleluia, Deus te consola, ele te ajuda, ele está ali próximo de você. E aqui, ó, Jesus, quando estava passando por aquele momento de aflição, o que foi que aconteceu? Apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, quando você ora, quando você se levanta em oração, o Senhor vem e te conforta. Quantas vezes eu chorei na presença do Senhor, ele veio me confortar. Quantas vezes eu dormi chorando. Dormi chorando porque ele me consolou. Naquele momento que eu estava chorando ali, chorando, acabei dormindo. Por quê? Porque veio conforto de Deus. Eu não passei a noite acordada chorando. Ele veio e me confortou e eu pude dormir a noite toda. Né? Por esses dias mesmo eu estava agoniada porque não tinha notícia do meu irmão. E o que que aconteceu? Eu dormi a noite bem, porque ele me confortou. Quando você ora, vem anjos para te confortar. Vem anjos para te consolar. Aleluia, Jesus, vem anjos. Então o segredo é orar, ora mais. Se levanta em oração. O tema da live hoje, o que Deus brandou no meu coração, o que hoje o Senhor veio falar para mim, para você, se levanta em oração. Se levanta, às vezes você renuncia o teu tempo para você conquistar algo e você não renuncia o teu tempo para orar mais. Você não renuncia o teu tempo, não renuncia um filme, não renuncia um momento no shopping, não renuncia de estar em live, né? Para ter orar mais, ore mais, jejue mais, né? Então é isso que o Senhor está dizendo para nós. Nós estamos nos últimos tempos. Vai vir muita tentação, porque o amor se esfriou. Pessoas estão carentes de amor, pessoas estão necessitadas de amor, pessoas estão querendo uma pessoa para falar com elas com amor. Tem pessoas que estão ali tão carentes de amor. Então, o que o Senhor está dizendo? Vai vir tentações e tentações e tentações para vocês cair, para mim cair. O Senhor está dizendo: vigia, ora, resista ao diabo, ora para não cair em tentação. E eu tenho dito para o Senhor, não me deixa cair em tentação, não me deixa novamente errar naquilo que o Senhor sabe que eu posso errar. Isso que o Senhor está nos ensinando, e quando você ora, ele envia um anjo. Ele envia um anjo para te consolar. Ele envia anjo para entregar a tua vitória. Ele envia anjos para livrar teus filhos. Mãe que chora a noite toda, que não dorme enquanto os filhos não chegam em casa. Mulheres que não dormem enquanto seu esposo não chega do trabalho. Eu tenho uma amiga que o marido dela é militar. Quando ele vai trabalhar à noite, ela não dorme. Eu que digo para ela que quando ele trabalha, ela ora mais, porque ele é militar, né? Então a alegria dela é ver ele chegar em casa. Tem mulheres que o marido trabalha como vigilante, como militar, que trabalha à noite como segurança. Então elas ficam orando para Deus guardar, livrar aquele marido, porque a alegria dela é que ele chega em casa com vida. Chegou, ponto. Ficou feliz, descansou, aí vai dormir, né?
Às vezes nem vai dormir, vai cuidar da casa, né? Porque era para ela estar dormindo, e não acordada. Orar é confiar. Orei e vou dormir. Quem vai guardar é Deus. Quem vai livrar é Deus. Não, eu não preciso estar a noite toda acordada. Há um horário, há tempo para todas as coisas. Eu tenho meu tempo de descanso e tenho um tempo que Deus me acorda na madrugada para começar as orações, para começar a palavra, buscar a palavra de Deus. Então, aleluia, tempo para todas as coisas. Eu não preciso estar. Eu não aguento, na verdade, a carne não aguenta. Por isso que a carne é fraca. Ela precisa descansar, ela precisa se alimentar, ela precisa de cuidados. A carne é fraca porque ela precisa ser cuidada. Então, quando eu digo assim, vou encerrar a live porque eu já não aguento mais minha mente, começo a dizer para vocês, né? Por quê? Porque minha carne precisa de cuidar da minha mente, de repouso. Então, a nossa carne é fraca, ela precisa ser cuidada. Nós precisamos de cuidar do nosso corpo. O espírito é forte. O espírito não se cansa, o espírito não adoece, o espírito não sente fome, o espírito é forte, na verdade. Mas a carne não. A carne precisa dormir, a carne precisa se alimentar, a carne precisa ser cuidada. Deus é lindo, né? É maravilhoso. Muito perfeito, muito perfeito. Deus é perfeito. A palavra de dele é perfeita. É mel nos nossos lábios. A palavra de Deus é doce, né? É doce. Pense numa coisa boa, numa coisa gostosa, é a palavra de Deus. Sabe aquela comida que tu gosta tanto? Ainda não tem o mesmo sabor que a palavra de Deus tem para nós. Para aqueles que verdadeiramente sabem o que é a palavra de Deus, né? Que verdadeiramente ama a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus. Quando nós temos entendimento, como a palavra de Deus é valorosa para a nossa vida, nasce que o Espírito Santo quer que a gente entenda a palavra dele. Para quê? Para que haja efeito na nossa vida, para que haja libertação na nossa vida, para que haja cura na nossa vida. E o Senhor está dizendo aqui: levanta em oração e ora para não cair em tentação. Eu vou dobrar a oração para mim não cair em tentação. A palavra vem primeiro para mim. E sendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Você que pediu oração, que chegou aqui pedindo oração agora, nessas últimas horas. Escuta essa palavra. Chegou o anjo do céu que o confortava. Você que entrou aqui nessa live, tem anjo aí, ó, entrando na tua casa para te confortar. Você que chegou aqui enfermo, você que chegou aqui aflito, você que chegou aqui de luto, você que chegou aqui preocupado com a situação financeira, tem anjo ao teu lado para te confortar. Por isso que você tem que dar crédito à palavra de Deus, porque você chega pedindo oração na hora da palavra. Está pregando a palavra, escuta o que a palavra está falando. Escuta, porque Deus já está revelando, porque Deus está respondendo o teu pedido de oração. Deus está vendo o que você está precisando. Eu tenho certeza que antes de você entrar aqui, você fez tua oração. Eu tenho certeza que você tem sim uma vida de oração. E sabe o que o Senhor está dizendo? Apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, esse anjo está aí do teu lado, esse anjo está nessa causa impossível, esse anjo, tu está pelejando como o anjo pelejou para entregar a resposta a Daniel. Então, tem anjos pelejando, tem anjos guerreando para você receber a resposta da tua oração. Tem anjos guerreando para que você não caia em tentação. Tem anjos guerreando para você permanecer no caminho, na presença do Senhor. Tem anjos guerreando, você pode não ver os anjos. Eu confesso que eu vejo mais demônio do que anjo. Meu Deus do céu. Ai, o inimigo gosta sempre de se aparecer, né? Que ele é audacioso. Mas eu vejo, assim, os anjos. O Senhor mostra os anjos guerreando. Eu já vi anjos guerreando com os demônios. Como se fosse assim, ó, cara a cara, eu vi.
Eu deitada na minha cama, quando eu acordei, eu despertei com os olhos fechados. Eu via os anjos guerreando com os demônios. Aquelas espadas, entendeu? Aquela guerra ali. E o Senhor diz, eu digo, meu Deus, o que vai acontecer? Depois eu vi o resultado. Por que que os anjos estavam guerreando? Porque os demônios vieram lutar para me parar, para mim não fazer live. Nesse dia eu até entrei chorando na live por algo que aconteceu. Mas antes, Deus tinha me mostrado que anjos estavam guerreando por mim. E para a glória de Deus, para a graça de Deus, eu continuo no trabalho na live. Eu continuo no meu propósito, na minha intercessão, pela libertação de vidas, né? Não só da minha família, mas como por outras vidas. E o Senhor enviou anjos e guerreou, e pela glória de Deus eu permaneço nessa plataforma e permaneço fazendo a obra de Deus e continuo nas intercessões, né? Por vidas serem libertas e primeiro e também pela minha vida. Então aqui, ó, aqui no 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha só, o próprio Jesus, perfeito, sem pecado. Poderia dizer assim: Jesus não precisava orar. Você está entendendo? Você está entendendo o poder da oração? Médicos já comprovaram que pessoas que oram alcançam milagre. Pessoas que oram são curadas, pessoas que estão orando ali por aquele que está lá na UTI, de repente é curado. Então já foi comprovado cientificamente o poder da oração. O poder da oração. Então, olha aqui, olha, presta atenção nesse versículo aqui. E, posto em agonia, orava mais intensamente. Então, naquele momento que Jesus estava com dor, passando pela dor, tendo a visão do que ia acontecer, o que foi que ele fez? Orava mais intensamente. Por isso que hoje o Senhor deu um comando: levanta em oração. Ora mais intensamente. Ora mais, persevera mais, continue em oração, não para. O inimigo quer fazer tudo para a gente parar de orar, porque ele sabe quem ora tem resposta. O próprio Jesus, intercessor, o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemido inexprimível. Quando você está dormindo, quando eu estou dormindo, o Espírito Santo está intercedendo por mim. Quando você está dormindo, o Espírito Santo está intercedendo por você. Quando você está com dor, o Espírito Santo está intercedendo por você. E Jesus sabia que ele ia passar por tudo isso. O que foi que ele fez? Orava mais intensamente. Ore mais intensamente. Para de ficar 3 horas numa live e você não consegue ficar 30 minutos de oração, mas fica 3 horas numa live, ouvindo os outros. Para de ficar em minisséries, né? Fica lá naquela minissérie. Às vezes, quando eu vou ver aquelas. Como é que dá o nome? As minisséries mesmo, né? Quando eu vou ver, o que que eu faço? Eu quero passar o dia todo vendo, né? Se eu tivesse o tempo, era assim. Eu quero chegar logo ao final. Teve uma vez que eu estava vendo uma série que eu comecei depois do almoço e fui terminar de madrugada. Eu parava um pouquinho e continuava, porque eu queria chegar logo ao final, entendeu? Então, eu tenho que ter essa intensidade de oração. Eu não sei o que você tem sido intenso, mas o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós: tenha essa intensidade para orar, para orar, porque o tempo está mal.
porque a maldade está aí, porque as pessoas estão frias, porque o inimigo está fazendo de tudo para roubar a nossa comunhão, para roubar a nossa salvação, para roubar a nossa coroa, para roubar a nossa coroa. E o Senhor está aqui, ó, falando, em agonia, orava mais intensamente, e você não consegue ter essa intensidade de oração. E você tem que ter, nós temos que ter. Nós temos que ter. Então, se você está orando, eu estou orando, o Senhor está falando, ora mais, ora mais. Por quê? Porque Ele sabe o que vai acontecer no futuro. O Jesus orou com mais intensidade, por quê? Porque Ele viu, Ele sabia que Ele ia passar pela crucificação. Ele sabia que Ele ia passar por os açoites, pelo martírio, Ele sabia tudo que Ele ia passar. E o que que ele fez? Orou intensamente, orou mais. Então é isso que nós temos que fazer. Se o Senhor está dizendo, levantem oração, porque Ele sabe que está nos esperando no futuro. Se Ele chegou hoje nessa madrugada colocando essa mensagem no meu coração, seja mais intensa na oração, porque Ele sabe que está me esperando no futuro. Ele sabe o que vai acontecer no meu amanhã, no teu amanhã. Então, ele está dizendo para você, fica nessa dor que você está passando, ora mais. Continua na oração, não pare. Continue na oração, não desista. Tá doendo, tá chorando, tá sendo humilhada, né? Mulheres sendo humilhada pelo marido. Mulheres querendo que Deus leve o seu marido, porque é um peso, porque é alguém que tá humilhando, é alguém que tá desprezando, é alguém que tá roubando tua alegria, que tá te sugando, meu Deus do céu, que tá te maltratando com palavras, que está te maltratando ali, que não está cuidando daquilo que Deus deu para ele cuidar. E tá aí, né? Ai, Senhor, leva meu marido, porque eu não quero ser uma divorciada, eu não quero ser uma. O Senhor, eu não quero adulterar, Senhor, eu não quero abandonar minha família. Oh, Jesus amado, tem misericórdia dessas mulheres lindas, Senhor, que estão sendo desvalorizadas pelos seus maridos. Porque o que entra de mulher aqui, sofrendo, chorando, sendo humilhada, sendo espancada, sendo desvalorizada, maridos em traições, maridos ignorantes, maridos que chamam a mulher de burra. Eu estou falando para esses que fazem isso com a sua mulher. Eu estou falando para esses que a mulher está vivendo isso. Se você é um bom marido, que Deus te sustente, te abençoe e te recompense. Que continue sendo aleluia, Jesus. No 45. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E tem pessoas que dormem, né, muito porque estão tristes. Às vezes eu quero dormir quando eu estou triste. Senhor, eu vou dormir porque eu não quero lembrar da minha tristeza. Olha só Deus falando comigo. Eu digo isso. Ai, Senhor, eu vou dormir porque eu não quero lembrar desse sofrimento, eu não quero sentir essa tristeza. Eu digo isso para o Senhor. Eu vou dormir, Senhor. E sabe o que que acontece? O que que acontece? Olha aqui o que o Senhor falou. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. Os discípulos não estavam dormindo porque estavam com preguiça, porque estavam cansados, mas porque estavam tristes. Por que pessoas em depressão se trancam no quarto e quer ficar dormindo? Porque estão tristes. Aleluia, Jesus. Mandando pregar aqui, orai para que não caia em tentação. Aí vem, chega aqui para tentar, para tirar o foco, tirar a tua atenção da palavra. Oh, Jesus, e você já estava aí caindo na conversa dele, no papo dele, tirando a atenção da palavra, né? É isso aí que a gente tem que vigiar, é isso que tem que vigiar, quer tirar, porque na hora da palavra Deus está te abençoando, Deus está te ensinando, Deus está te capacitando, na hora da palavra Deus está ali, manifestando o poder, dando comando a nós, nos ensinando, o que que o Senhor está nos ensinando, o que que o Senhor está dando ordem aqui para nós, levanta em oração,
Está passando por dor, ora mais intensamente. A dor que você está passando não é para você dormir porque está triste. Eu faço isso. Quando eu estou triste, eu quero dormir. Ai, sim, eu vou dormir que eu não quero lembrar, eu não quero sentir essa tristeza. E olha aqui Deus falando. Quando eu estiver triste, é para mim orar com mais intensidade. Olha Deus aqui me ensinando. Porque tem momentos que eu faço isso. Não, sim, eu vou dormir. Eu quero dormir, que eu não quero lembrar do que eu estou vivendo, do que eu estou passando. Aí vou dormir. Você também faz isso, Fátima? Olha Deus falando conosco. E aí, o que que Jesus disse? Não é preguiça, é porque é uma fuga. Você quer dormir para fugir daquela dor, né? Para não sentir aquela dor. Meu Deus, Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito. E ele disse, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. Você também, Amanda, faz isso? Eu faço. Eu estou dizendo para vocês que eu faço. Mas agora o Senhor está ensinando, não vai dormir, vai orar intensamente. Jesus não dormiu. Jesus orou intensamente. Porque ele é nosso exemplo, né? Ele é nosso exemplo. Nós temos que seguir o exemplo dele. Nós temos que seguir de fazer o que ele nos manda fazer. E disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aí ele vem e fala conosco: porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos, para que não entreis em tentação. Por isso que o tema da campanha hoje, do propósito hoje foi: levanta e ora. Levanta e ora. Tá passando por dor? Ora intensamente. Tá chorando? Ora intensamente. O Senhor disse para os seus discípulos, né? Levanta e ora. Tá triste? Levanta e ora intensamente. Como Jesus orou, né? Com mais intensidade. Com mais intensidade. Jesus não dormiu. Quem dormiu foi os discípulos. E Jesus que teve a visão do que iria acontecer no futuro. Jesus sabia da cruz, Jesus sabia de tudo que ele ia passar. Mas ele não foi dormir de tristeza. Olha aí como ele é diferente de nós, né? Mas ele nos ensina. E ele falou para os seus discípulos, né? Ora, levanta e ora intensamente. Eu te convido que você está afastado do caminho, a voltar para o caminho. Não consegue mais orar, que você diz assim: ah, eu estou fraca, não tenho força, eu não consigo voltar para o caminho. Aí Jesus diz para ti: eu te carrego nos ombros, eu te trago, eu vi um anjo para te carregar. Eu vi o anjo para te consolar, eu envio o anjo para te ajudar nesse momento difícil. Você volta para Jesus e a festa no céu. Hoje o Senhor envia anjos para te servir, para te ajudar, para te dar força, para te levar para a casa dele. Hoje o Senhor entra na peleja por ti. Aleluia, diz, aleluia, Jesus, que ele coloca anjos ao nosso redor quando você teme a ele. Então, quando você está na presença dele, você teme, né? Você teme. Temer não é ter medo de Deus. Temer é respeitar a Deus, é confiar em Deus. Temer é saber que ele é autoridade. Autoridade na nossa vida, que ele é poder. Amém? Aleluia. Reverência a Deus, né? Temor de não pecar contra Deus. Temer é esse temor. Não, eu não posso pecar contra Deus. Temer não é ter medo de Deus, mas é ter entendimento que Deus não merece o meu pecado. Deus não merece que eu trate ele de qualquer jeito. Deus não merece que eu me apresente a ele de qualquer jeito. Então, isso que é temer, é ter esse temor de como eu me chego na presença de Deus e não medo, né? Medo que Deus vai me condenar, medo que Deus vai me lançar no inferno. Não, temer não é medo, mas sim é um temor. Senhor, como eu me apresento na tua presença, eu tenho que ter cuidado. Levanta e ora. Não tem força de se ajoelhar, ora deitado. Não tem força de orar 2 horas, ora 10 minutos. Começa orando 10 minutos, depois você está orando 20, 30. Quando pensa que não, você está orando, 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 que nem quer parar mais de orar. Então, aleluia, Deus, mas dá o primeiro passo.
dá o primeiro passo, tá na pouca força, tá rastejando lá, tá todo machucado, tá ferido. Sabe aquele soldado na batalha? Eu gosto muito de filme de guerra. Eu me inspiro muito em filme de guerra. Eu gosto de filme de guerra, dos soldados, né? Baseado em histórias reais, eu gosto. Então, quando você vê aquele soldado, né? Ele não desiste na guerra. Ele tá lá lutando, lutando, tá ferido, mas tá lá ajudando um ao outro, ajudando um ou outro companheiro de batalha, não é verdade? Os soldados de Valtessa, a gente vê ali que eles vão até o último momento, ajudando um ao outro, né? E às vezes tem um que vai se arrastando, tem um que tá ferido, mas coloca o outro nos ombros. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eles estão lá na batalha, com pouca força, machucado, com medo de morrer, em união, em amor, porque ama seu companheiro de batalha. E tá ali, um sendo a força do outro, um sendo o apoio do outro, um ajudando o outro, sangrando, né? Eles estão sangrando. Batalha tem ferimentos, batalha tem sangramento. Muitas das vezes teu coração está sangrando, mas você está lá na batalha. Você está lá intercedendo pelos outros, você está lá sendo apoio para os outros, você está lá dando uma palavra de Cristo para os outros, está lá na batalha machucado, sangrando. Só Deus sabe como você está. Só Deus sabe como você está, só Deus sabe como eu estou. Mas nós estamos aqui unidos em comunhão, juntos. Aleluia, Deus, nessa batalha. E nessa batalha nós temos general de guerra, que é o nosso Senhor. Nessa batalha nós temos o Senhor por nós. Nessa batalha nós temos anjos pelejando por nós. Como a visão que Deus me dá, né? Nas grandes batalhas que eu passo, sempre Deus me dá a visão de anjos guerreando com os demônios pela minha vida, pela minha família. Eu acho tremendo, tremendo isso. É poucas vezes que eu tenho essa visão, mas quando eu tenho essa visão, eu já sei que vem uma batalha grande. É aí, mas hoje o Senhor me ensinou, né? Quando eu ver, eu tenho que orar intensamente, eu tenho que orar mais. Eu aprendi hoje aqui, sabia? Eu não tenho que dormir e ficar triste e dormir. Tem tanta dor, sabe por que tanta luta com a gente? Porque o inimigo ele quer que a gente pare de adorar. O inimigo não quer que a gente acredite, o inimigo não quer ver você feliz, o inimigo quer ver você triste, de cabeça baixa, mas ele não manda em você, aleluia. Jesus troca a tristeza, troca a tua alimentação pela veste de alegria. Troca a tua dor pelo louvor. Começa a adorar a Deus na tua dor. Começa a adorar a Deus. Jó adorou a Deus na dor dele. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.